Bom, iniciando o nosso conteúdo de hoje, hoje nós vamos dar início ao estudo das classes de palavras, né? Acontece que nem todas as palavras são iguais. Algumas palavras elas expressam ação, outras palavras expressam características, outras palavras elas também atribuem características a verbos, né? Quando eu falo, por exemplo, que ele corre rapidamente, rapidamente não é uma característica dele, mas sim uma característica da forma que ele corre. Então, quando nós atribuímos características a verbos, nós chamamos essas palavras de advérbios, né? Enfim, existem várias classes de palavras. Nós já vimos algumas, como por exemplo os artigos. Os artigos são aqueles termos que definem ou indefinem o sujeito. Os artigos definidos é o, a, os e as, e os indefinidos uns, umas e uma, né? E hoje nós damos continuidade, né, nesse estudo das classes de palavras aqui na nossa turma iniciante, e vamos analisar hoje acerca dos substantivos, tá? O que são substantivos, né? Substantivos são palavras que nomeiam pessoas, objetos, países, ou seja, tudo, tá? Tudo que existe recebe um nome. Tudo que existe nós atribuímos um nome específico. E essas palavras que nós atribuímos nomes, nós chamamos de substantivos. Então, tudo que existe tem um nome. Esses nomes são os substantivos. Essas palavras são os substantivos, tá? Então, por exemplo, aquele aparelho que nós utilizamos, colocamos numa tomada, utilizamos uma antena e por meio dele podemos ouvir notícias, podemos ouvir músicas no carro, em casa. Nós chamamos esse aparelho de rádio. Nós também temos equipamentos com tela em nossas casas, que nós podemos assistir filmes, séries, notícias, e a esse aparelho nós chamamos de televisão, né? Todos nós hoje temos aparelhos portáteis que nós utilizamos para fazer ligações, para ouvir músicas, para mandar mensagens ou até mesmo para assistir essa aula. E a este aparelho nós chamamos de celular, hoje de smartphone, né? Então, tudo que existe recebe um nome. Esses nomes são os substantivos, tá? Existem substantivos próprios, tá? Que se refere a coisas específicas. Porque quando eu digo, por exemplo, homem, quando eu digo homem, homem é um substantivo porque é uma palavra que nomeia um ser humano específico com características específicas. Mulher é um outro substantivo que também faz referência a um ser humano, mas com características diferentes. País é um nome que atribuímos a uma delimitação territorial, tanto terrestre quanto marítima quanto aérea, certo? Então, país é um substantivo porque é um nome que atribuímos a uma delimitação territorial, marítima, aérea, terrestre. Gato é um nome de um ser vivo específico. Você já imagina, quando eu falo gato, você já imagina um ser vivo específico com 4 patas, com rabo. Você já faz a imagem desse ser vivo na sua cabeça, certo? Então não é qualquer ser vivo, é um gato. Então, como nós estamos fazendo referência a um ser vivo em específico, nós chamamos de substantivo, porque é uma palavra que está nomeando esta coisa, que no caso é um animal, mas poderia ser uma pessoa, um objeto, um país. Planeta é uma formação, pode ser rochosa, pode não ser rochosa, que tem um campo gravitacional, que tem satélites naturais. Nós chamamos esses corpos celestes em específico de planeta, certo? Só que existem substantivos próprios que fazem referência a coisas específicas. Porque existem substantivos como homem, que faz referência a um ser humano com características específicas. Existe mulher, que é um outro substantivo que faz referência a outros tipos de ser humano com outras características. Só que quando eu digo homem, mulher, eu estou fazendo referência a um grupo bem genérico. Existem bilhões de homens e bilhões de mulheres no mundo. Mas quando eu digo Pedro, eu faço referência a uma pessoa específica. Quando eu falo Renata, não estou falando de qualquer mulher, mas sim de uma mulher em específico. Quando eu falo iPhone, eu estou fazendo referência a um smartphone em específico. Quando eu digo país, é um substantivo, mas quando eu digo Brasil, eu estou fazendo referência a um país em específico.
Quando eu digo planeta, existem bilhões, trilhões ou trilhões de bilhões de planetas no nosso universo, mas quando eu digo Marte, eu estou fazendo referência a um planeta em específico. Então, nós temos os substantivos comuns e nós temos os substantivos próprios, tá? Mas esta parte não é a principal. O que você tem que entender da aula de hoje é o seguinte, que substantivos são palavras que nomeiam pessoas, objetos, que nomeiam tudo. Tudo que existe recebe um nome e esse nome é o substantivo. O segundo ponto que você tem que entender é como que nós podemos passar esses substantivos para o plural. Quando fazemos referência a apenas uma coisa, falamos no singular. Duas ou mais coisas, falamos no plural. Então, um homem, por exemplo, é singular. Agora, um grupo de mais de um homem, ou seja, homens. Homens é o plural da palavra homem. Menino é apenas um menino. Quando eu digo meninos, é pelo menos dois. Então, dois ou mais, plural. Apenas um, singular. Como que nós podemos passar esses substantivos do singular para o plural em inglês? Nem sempre existe uma regra. Na maioria das vezes, basta que a gente acrescente um S e automaticamente a palavra vai para o plural. Como, por exemplo, kid. Kid é uma forma de nos referirmos à criança. Se eu quero falar crianças, eu digo kids, ou seja, eu apenas acrescento um S. Já na palavra tomato, que é tomate, se eu quero falar tomates, no plural, eu digo tomatoes, ou seja, eu acrescento um ES. Então, na grande maioria das palavras em inglês, mais de 70% delas, basta que eu acrescente um S ou um ES. Um S ou um ES, para passarmos ela para o plural. Só que existem algumas exceções. Essas exceções, elas têm formas completamente diferentes e que não seguem um padrão. A gente não acrescenta um S nem um ES. Às vezes nós tiramos letras para pôr outra. Às vezes nós acrescentamos mais do que S ou ES. Às vezes muda tudo, tá? Então o que você tem que ter em mente é que nem sempre os substantivos, quando você for passar para o plural em inglês, vai ter uma regularidade. Às vezes se acrescenta um S ou apenas um ES. Em outras vezes você vai ter que fazer modificações mais aprofundadas. Como, por exemplo, a palavra man, que vamos ver inclusive nessa aula. Man, que é homem. Man com A é homem no singular. Man com E é homens no plural, tá? Então, nem sempre a gente vai ter uma regularidade. Existem casos que se acrescenta um S, um ES, ou às vezes vamos fazer modificações em específicos, tá? Sempre que formos estudar acerca de um substantivo, eu vou falar, olha pessoal, essa palavra aqui no plural é assim que se escreve, é assim que se fala, tá? Por quê? Então quando você fala, lá, o professor está falando que tal palavra é assim no plural, então essa palavra é um substantivo, tá? Então como a gente não tem uma regularidade, cada substantivo que formos estudar, eu vou apresentar para você a forma no plural, certo? Então, até aqui, com a nossa aula, como que está em relação ao conceito de substantivo, em relação ao plural deles? Precisa que eu dê mais explicações? Pode ficar à vontade com o chat, com o microfone. Certo. Continuando aqui, nós temos a palavra homem, né? Hoje nós vamos dar prioridade nos substantivos que são mais utilizados e que nós temos mais contato nesse primeiro momento da nossa aula, tá? A palavra homem, como nós vimos, já é um substantivo por se fazer referência a um tipo de ser humano específico. Homem em inglês é man, 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 tá? M-A-N, man. Man é homem no singular, para fazer referência a apenas um homem. Então, quando eu digo the man is good, the man is good, ou seja, o homem é bom. Novamente, apenas preste atenção nos termos destacados em vermelho ou em azul no nosso slide. Não tente agora aprender quais são as traduções das outras palavras, porque não vai dar certo isso, tá? Por exemplo, good é uma outra classe de palavra, que é adjetivo, que nós vamos ver, inclusive, justamente na nossa próxima aula. Vai ter uma explicação só voltada a essa classe de palavras, então apenas preste atenção no que está destacado em vermelho e em azul. Are you a man? Are you a man? Ou seja, você é um homem? The man is there. The man is there. Ou seja, o homem está lá, ou o homem está ali, tá?
a gente pode traduzir o there como está lá ou como está ali, certo? The man is from Brazil. The man is from Brazil. Ou seja, aquele homem é do Brasil. The man is from Brazil. Who is the man? Né? Nós não podemos caracterizar apenas vendo essa imagem encapuzada quem que é essa pessoa. Então, who is the man? Né? A gente consegue entender, né, que se trata de um homem pelos traços. Então, who is the man? Ou seja, quem é o homem? The man is an actor. The man is an actor. Né? O Sylvester Stallone. Ou seja, aquele homem é um ator. The man is an actor. The man is an actor. Aquele homem, certo? The man is an F1 driver. The man is an F1 driver. Aquele homem é um piloto de Fórmula 1, Max Verstappen. The man is an F1 driver. Ou seja, aquele homem é um piloto de Fórmula 1. Dependendo do caso, a gente pode traduzir o that como esse, mas a forma mais correta de você falar esse é this. Mas em alguns casos mais informais, podemos traduzir that como esse. Mas se você quer ser mais formal, você coloca that como aquele, tá? E esse como this, tá? Bom, se homem em inglês é man, o plural é man. Man, tá? Man com A singular. Man com E, homens no plural, tá? A pronúncia é até mais alongada, ó. Man, né? A gente pode ver aqui a comparação da sonoridade de man e de man, né? Man com A, uma pronúncia mais curta, singular. Agora man, mais alongada, escrita com E, homens no plural. Man, 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 tá? Então, the men are smart. The men are smart. Ou seja, os homens são espertos ou os homens são inteligentes. Aí você diz, poxa, the men are smart. Por que eu estou utilizando a flexão do verbo to be are aqui? Veja, quando eu digo que os homens são espertos, não é a mesma coisa do que dizer que eles são espertos? Eles são espertos, os homens são espertos. Opa! Se é a mesma coisa dizer que os homens são espertos, é a mesma coisa que dizer que eles são espertos, então a flexão do verbo to be vai ser a mesma para os dois, correto? Isso mesmo. Qual que é a flexão do verbo to be para eles são espertos? They, eles em inglês é they, eles são ou eles estão, they are. Então se eu quero falar que eles são espertos, eles são inteligentes, eu não digo they are smart. Da mesma forma, se eu quero dizer que os homens são espertos, é a mesma coisa do que dizer que eles são espertos. Então, they are smart ou the men are smart. The men are smart, tá? Quando eu digo man is more than just a man, ou seja, homens é mais do que apenas um homem. Man is more than just a man. Man is more than just a man. Ou seja, homens é mais do que apenas um homem, certo? The men are actors. The men are actors, ou seja, aqueles homens são atores. The men are actors. The men are soccer players. The men are soccer players, ou seja, aqueles homens são jogadores de futebol. The men are soccer players. Por que eu digo the men are soccer players? Quando eu digo que aqueles homens são jogadores de futebol, não é a mesma coisa do que dizer que eles são jogadores de futebol. Eles são, they are. They are soccer players ou the men are soccer players. Certo? Quando eu digo the men are rich, aqui é uma foto de Steve Jobs e do Bill Gates. The men are rich, ou seja, aqueles homens são ricos. Certo? The men, tá? Se eu quero dizer que aqueles homens são pilotos de Fórmula 1, eu digo the men are F1 drivers. The men are F1 drivers. Eu utilizo aqui o are porque dizer que aqueles homens são pilotos de Fórmula 1 é a mesma coisa do que dizer que eles são pilotos de Fórmula 1. They are F1 drivers ou the men are F1 drivers.
Tudo bem? Então, homem no singular, man, escrito com A, pronúncia mais rápida, man, man, man. Agora, homens no plural, escrito com E, pronúncia mais alongada, man, 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 certo? Continuando aqui, nós temos o substantivo menino. Menino em inglês é boy, boy, boy. Soa como se fosse a palavra boy em inglês com acento. Então fica boy, bem fácil de pronunciar, boy, boy, tá? Então, boy nós podemos traduzir como garoto, como menino, tá? São palavras sinônimas, tá? Então, boy, tanto garoto quanto menino. Então, the boy is called Enzo. The boy is called Enzo. Ou seja, o menino se chama Enzo. The boy is called Enzo. Por que aqui eu utilizei a flexão do verbo to be is? Porque quando eu digo que o menino se chama Enzo, não é a mesma coisa do que dizer que ele se chama Enzo. Concorda? O menino se chama Enzo é a mesma coisa do que dizer que ele se chama Enzo. Ele é ou ele está é he is. Então, he is called Enzo ou apenas the boy is called Enzo. Certo? O menino se chama Enzo. Quando eu digo Paulo is a boy, Paulo is a boy. Quando eu digo que Paulo é um menino, não é a mesma coisa do que eu dizer que ele é um menino. He is a boy, então Paulo is a boy. Paulo é um menino. Is the boy at school? Is the boy at school? Ou seja, o menino está na escola? Is the boy at school? The boy is a singer. The boy is a singer. Ou seja, aquele menino é um cantor. The boy is a singer. Utilizo aqui a flexão do verbo to be is, porque falar que aquele menino é um cantor é a mesma coisa do que dizer que ele é um cantor. He is a singer. Então, the boy is a singer. The boy is playing guitar. The boy is playing guitar. Ou seja, aquele menino ou aquele garoto está tocando guitarra, certo? The boy is playing video game. The boy is playing video game. Ou seja, aquele menino ou aquele garoto está jogando videogame, tá? The boy is playing video game porque falar que ele está jogando videogame, aquele menino está jogando videogame é a mesma coisa do que dizer que ele está jogando videogame, certo? Então, he is playing video game ou the boy is playing video game. Tudo bem? Bom, menino no singular é boy. Agora, meninos. Basta acrescentar um S e essa palavra fica no plural. Como eu disse no início da aula, quando eu estava conceituando a classe de palavras dos substantivos. Alguns substantivos basta que a gente acrescente um S. Outros substantivos vamos precisar acrescentar um ES. Alguns outros substantivos vão ter mudanças mais radicais, como man, que vira man, apenas mudamos o A com o E. No caso de boy, fica bem mais fácil, a gente só acrescenta um S. Então, boy no singular e boys no plural. The boys are from Brazil. The boys are from Brazil. Ou seja, os meninos são do Brasil. Opa, por que eu utilizei aqui o are agora? Quando eu digo the boys are from Brazil, ou seja, os meninos são do Brasil, não é a mesma coisa de eu dizer que eles são do Brasil? Eles são do Brasil, they are from Brazil. Então, os meninos são do Brasil, obrigatoriamente é the boys are from Brazil. Quando eu digo Paulo and Diego are boys, Paulo and Diego are boys. Quando eu digo Paulo and Diego are boys, não é a mesma coisa do que eu dizer que eles são meninos. Paulo e Diego são meninos é a mesma coisa do que dizer que eles são meninos. A diferença é que eu substituí o pronome they por Paulo e Diego, certo? Então, eles são meninos ou Paulo e Diego são meninos. Então, they are boys ou Paulo and Diego are boys, certo? Those boys are singers. Those boys are singers, ou seja, aqueles meninos são cantores. Ou those boys are playing soccer. Those boys are playing soccer, ou seja, aqueles meninos estão jogando futebol. Aqueles meninos estão jogando futebol, mesma coisa do que dizer que eles estão jogando futebol. Então, they are playing soccer ou apenas those boys are playing soccer. Those boys are playing video game.
Those boys are playing video game, ou seja, aqueles meninos estão jogando videogame. Quando eu digo aqueles meninos estão jogando videogame, é a mesma coisa do que dizer que eles estão jogando videogame. Então, they are playing video game ou those boys are playing video game. Certo? Aí você pode se perguntar por que aqui eu coloquei o those como aqueles e aqui eu coloquei o that como aqueles. Né? A forma correta é those, tá? Mas a gente tem essa diferença de formalidade. Em situações mais informais, você pode ter o that com sentido de aquele ou aqueles. Agora, em sentidos formais, quando você quer falar aqueles, você vai dizer those. Mas como eu disse, isso é um assunto para um outro momento. Por enquanto, eu quero que você entenda o conceito do substantivo e principalmente como que nós podemos utilizar esses principais substantivos em inglês nesse primeiro momento. Até aqui alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente? Como é que tá? Certo, já vamos dar continuidade. Continuando aqui, nós temos o substantivo menina. Menina em inglês é girl. Girl. Girl, tá? Soa como se fosse um G-A-R-L com acento. Girl. Girl, tá? Girl. Girl. Girl, menina em inglês. Então, tanto menina quanto garota podemos traduzir das duas formas. The girl is called Gina. The girl is called Gina. Ou seja, a garota se chama Gina ou a menina se chama Gina. Por que eu digo the girl is? Porque quando eu digo que a garota se chama Gina, é a mesma coisa do que dizer que ela se chama Gina. Então, she is called Gina ou apenas the girl is called Gina. Taylor is a girl. Taylor is a girl. Utilizo o is porque quando eu digo que Taylor é uma menina, a mesma coisa do que dizer que ela é uma menina. Então, she is a girl, Taylor is a girl. That girl is a chef. That girl is a chef. Ou seja, aquela menina é uma cozinheira ou aquela menina é uma chefe de cozinha. Tá? That girl is singing. That girl is singing. Ou seja, aquela menina está cantando. Ou that girl is from Sweden, né? No caso a Greta Thunberg. That girl is from Sweden, ou seja, aquela menina é da Suécia, tá? That girl is from Sweden, aquela menina é da Suécia, porque dizer que aquela menina é da Suécia é a mesma coisa do que dizer que ela é da Suécia. She is from Sweden ou apenas that girl is from Sweden. Tudo bem? Dando continuidade aqui, nós temos meninas. Meninas no plural é girls. Girls. Tá? Meninas no plural é girls. Girls. Tá? Igual boy, que apenas acrescentamos um S e vai para o plural. Girls. 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 Tá? Então, the girls are smart. The girls are smart. Ou seja, as meninas são inteligentes ou as garotas são inteligentes. Utilizo aqui o are para quer dizer que as meninas são inteligentes é a mesma coisa do que dizer que elas são inteligentes. They are smart ou the girls are smart. Gina and Adele are girls. Gina and Adele are girls. Quando eu digo que Gina e Adele são meninas, é a mesma coisa do que dizer que elas são meninas. Elas são meninas. They are girls. Certo? Então, elas são meninas ou Gina e Adele são meninas. Eu só substituo esse elas por Gina e Adele. Então, Gina and Adele are girls. Tá?
Those girls are from England. Those girls are from England. Ou seja, aquelas meninas são da Inglaterra. Novamente, quer falar aqueles, aquelas de uma forma mais formal, utiliza those. Quer falar aqueles, aquelas ou aquele, aquela, utilize o that em contextos mais informais. Mas como eu disse, não é o foco da aula neste momento. Those girls are singing. Those girls are singing. Ou seja, aquelas meninas estão cantando. Those girls are singing. Ou those girls are about to fly. Those girls are about to fly. Ou seja, aquelas meninas estão prestes a voar. Tá? Então, those girls are about to fly. Eu utilizo o are porque dizer que aquelas meninas estão prestes a voar é a mesma coisa do que dizer que elas estão prestes a voar. They are about to fly ou those girls are about to fly. Those girls are about to fly. Tá? Agora nós temos o substantivo mulher. Mulher em inglês é woman. Woman. Woman, tá? É a palavra homem com W-O no começo. Então, woman. 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 Tá? É assim que soa para nós aqui em português. Woman. Woman. Tá? Então, the woman is called Maria. The woman is called Maria. Ou seja, a mulher se chama Maria. The woman is called Maria. Eu utilizo aqui o is porque falar que a mulher se chama Maria é a mesma coisa do que dizer que ela se chama Maria. Então, she is called Maria ou the woman is called Maria. Maria is a woman. Maria is a woman, ou seja, Maria é uma mulher. Mesma coisa do que dizer que ela é uma mulher. Então, she is a woman ou Maria is a woman. The woman is from Brazil. The woman is from Brazil, ou seja, aquela mulher é do Brasil. The woman is from Brazil. Mesma coisa do que dizer que ela é do Brasil. She is from Brazil ou the woman is from Brazil. Who is the woman? Lembra daquela imagem que a gente viu uma pessoa encapuzada? A gente conseguia ver pelos traços que se tratava de um homem. Agora nós temos uma figura oculta aqui, não sabemos quem é, mas pelos traços nós sabemos que é uma mulher. Então, quem é a mulher? Quem é a mulher? Ou seja, who is the woman? Who is the woman? Quem é a mulher? The woman is an actress. The woman is an actress, né? Fernanda Montenegro. The woman is an actress. Aquela mulher é uma atriz, certo? The woman is a singer. The woman is a singer, né? Taylor Swift, aquela mulher é cantora, é uma cantora, né? Quando eu digo que aquela mulher é uma cantora, é a mesma coisa do que dizer que ela é uma cantora. She is a singer ou simplesmente the woman is a singer. Se o singular é woman, o plural é women, tá? Mulheres em inglês é women. Lembra da palavra homem que a gente substitui o man, o a do man por e? Aqui também nós vamos substituir o a do woman por o e e fica women, tá? E para você conseguir distinguir também, você vai primeiro visualizar como ela é escrito. Quando é escrito com a é singular, quando é escrito com e é plural. Mas você também vai notar principalmente pela pronúncia mais alongada, tá? Então você vai perceber que fica women, né? Quando é singular a gente fala woman, mas uma forma mais curta, igual homem. Woman, mais curto. Woman, singular. Woman, woman, woman. Agora, mulheres, a gente troca o a pelo e e a pronúncia fica mais alongada, fica women, 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 tá? Então, the women are workers. The women are workers. Utilizo aqui o are porque dizer que as mulheres são trabalhadoras é a mesma coisa do que dizer que elas são trabalhadoras. They are workers ou the women are workers. Women is more than just a woman. Women is more than just a woman. Novamente, para ficar mais claro, essa questão da diferença da sonoridade. Women is more than just a woman. Ou seja, mulheres é mais do que apenas uma mulher. Tá? Those women are actresses. Those women are actresses. Ou seja, aquelas mulheres
são atrizes. Those women are actresses. Mesma coisa do que dizer que elas são atrizes. They are actresses. Ou those women are actresses. Those women are soccer players. Those women are soccer players. Ou seja, aquelas mulheres são jogadoras de futebol. Those women are soccer players. Tá? Those women are rich. Those women are rich. Né? 3 das mulheres mais ricas do mundo. Então, dizer que aquelas mulheres são ricas é a mesma coisa do que dizer que elas são ricas. They are rich ou those women are rich. Those women are rich. Se eu quero dizer aquelas mulheres são políticas, eu digo those women are politics. Those women are politics. Aquelas mulheres são políticas. Those women are politics. Tudo bem? E com isso a gente fecha o conteúdo da aula de hoje. Tá? Os pontos principais dessa aula, né? Os 3 principais pontos. O primeiro é você entender qual que é a definição de substantivo, ou seja, palavras que nomeiam tudo. Tudo que existe recebe um nome. Esse nome é o substantivo. Nós podemos falar no singular, quando fazemos referência a apenas uma coisa, e podemos falar no plural, quando fazemos referência a 2 ou mais dessas coisas. Tá? Nem sempre vai ter uma regularidade. Então, às vezes acrescentamos um S, às vezes um ES, às vezes trocamos um A pelo E. Sempre vai variar. Tá? Então, primeiro ponto, substantivo faz referência a tudo que existe. Tudo que existe tem um nome e esse nome é o substantivo. O segundo ponto é que o plural pode variar. Às vezes acrescentamos um S, às vezes acrescentamos um S, às vezes fazemos outras modificações. Sempre que vocês me verem falando, por exemplo, eu vou falar para você, o plural dessa palavra é assim. Daí você automaticamente vai falar, opa, ele está falando isso porque essa palavra é um substantivo. Vou falar para vocês e mostrar como se escreve, como se pronuncia o plural daquele substantivo em específico. E o terceiro ponto da aula é você entender que nós podemos substituir pronomes por nomes próprios e manter a flexão do verbo to be. Essa questão de falar que aquelas mulheres são jogadoras de futebol é a mesma coisa do que dizer que elas são jogadoras de futebol. Então, those women are ou they are. Quando eu falo que, por exemplo, the girl is called Gina, é a mesma coisa do que dizer que ela se chama Gina. A garota se chama Gina, é a mesma coisa do que dizer que ela se chama Gina. Então, the girl is called Gina ou she is called Gina. Quando eu falo que, por exemplo, o menino se chama Enzo, é a mesma coisa do que dizer que ele se chama Enzo. He is called Enzo ou the boy is called Enzo. Tá? Então, para fechar a aula mesmo, os 3 pontos que você precisa entender. Primeiro é a definição de substantivo, que é uma palavra, é uma classe de palavras que nomeia tudo que existe. O segundo ponto é que o plural pode variar. Às vezes acrescentamos um S, um ES, ou às vezes trocamos a letra A pela letra E e outras modificações também. Vou falar sempre qual que é o plural de cada substantivo novo que a gente for estudar. Vou mostrar como se escreve e como se pronuncia. E o terceiro ponto da aula é você entender que podemos substituir pronomes como they, he, she, por nomes próprios. Tá? Esses são os 3 pontos principais que eu queria trazer na aula de hoje. Queria saber se, olhando esse panorama geral da aula, se ficou alguma dúvida, se quer que eu explique algo novamente, ou dê mais exemplos, pode usar o chat, o microfone, fique à vontade. Tá? Como que foi para você hoje? Certo, obrigado pelo retorno. Você não quer que eu explique mais nada, não dê mais nenhum exemplo para você? Sim, né? A gente acaba, para você entender algo em inglês, às vezes a gente precisa dar uma retomada no conceito em português, porque é a mesma coisa, né? Um substantivo em inglês é a mesma coisa que um substantivo em português. Então a gente acaba dando uma revisada nessa parte gramatical também, que vale para os 2 idiomas.
Então, certas palavras, elas não têm plural, tá? Da mesma forma que nós falamos no singular, nós falamos no plural, e fish é uma delas. Fish pode ser tanto peixe quanto peixes, dependendo do contexto, tá? Se escreve e se pronuncia da mesma forma. Assim como clothes. Clothes é tanto roupa quanto roupas, tá? Não é que clothes é apenas o plural e clothes sem o S é singular. Não. Clothes é tanto singular quanto plural. Então, certas palavras vão ter a mesma forma tanto no singular quanto no plural. E a esses casos específicos, quando nós formos analisar, eu vou falar isso também. Olha, essa palavra aqui é um substantivo, mas o plural dela é a mesma do singular. Ou essa palavra tem a mesma forma no plural. Tá? É o que acontece com fish e com clothes. Essa palavra é tanto no singular quanto no plural. Tá? Dependendo do contexto, ela fica no singular ou no plural, mas se escreve e pronuncia da mesma forma. Não existe fishes e nem clothes. Não, não. A forma correta é fish. Não, nós não falamos fishes. Pelo menos não do inglês formal, né? Se você falar fishes para um nativo, ele vai entender que você está fazendo referência a um plural de peixes, mas ele vai falar, poxa, ou essa pessoa não sabe inglês ou está sendo muito informal, tá? Imagina, ficou claro? Tem mais alguma dúvida?